é a cirurgia de otoplastia, a cirurgia da orelha de abano, né? Paciente que tem o orelhão para fora, tá? Vamos lá. Quais são as alterações que a gente tem na orelha de abano? Em quase todos os casos de orelha de abano, a gente tem duas alterações que podem estar presentes em maior ou menor grau. A primeira alteração é o excesso de concha. Esse tecido aqui atrás da orelha, ele é muito grande, o que acaba projetando a orelha para fora. E a segunda alteração é que na orelha a gente tem duas curvaturas principais. Essa de fora, que é a hélice, e essa aqui de dentro, que é a antihélice. No paciente com orelha de abano, a antihélice ou ela não existe, ou quando existe ela está mal formada. Então, como que funciona a cirurgia de orelha de abano? A gente faz aquele cortezinho que fica super escondido ali atrás da orelha, não dá nem para ver na maioria dos casos, né? E ali por trás, a gente retira o excesso de concha, a orelha já entra um pouco, e constrói a antihélice, dobrando, terminando de dobrar a orelha para dentro. Então, o corte da cirurgia de orelha de abano é só atrás da orelha, não fica um corte na região da frente aparecendo, e ali por trás a gente normalmente faz o serviço todo. Joia? A gente faz a cirurgia de novo aqui na clínica, com anestesia local, podendo ou não associar a sedação oral. Como é uma cirurgia, o ato cirúrgico em si tende a ser bem tranquilo, eu gosto muito de fazer com o paciente não sedado, porque aí eu já posso mostrar para ele no pós-operatório imediato o resultado. Se ele gostar, ótimo. Se ele quiser mexer em algum detalhe, é fácil de mexer no pós-imediato, né? Então, e é legal também, que é uma parte do procedimento onde o paciente, principalmente, né, que sofreu bullying lá, se emociona, fica feliz, né? Quando a mulher adora chorar, então é uma parte muito legal. Mas quando o paciente é mais ansioso, a gente pode associar uma sedação aí oral para esse paciente, certo? E aí, como é que funciona o pós-operatório da cirurgia de orelha de abano? Normalmente a gente tira os pontos com 7 dias, tá? O paciente sempre quer saber sobre o uso da faixa, né? Normalmente, quando a gente termina a cirurgia, a gente põe uma faixa e a gente deixa essa faixa, que a gente mesmo faz aqui, por 2 dias, o dia inteiro. Passado esses 2 dias iniciais, que ele fica o dia inteiro com a faixa, a gente usa a faixa por mais 30 dias, mas aí só para dormir. Durante o dia o paciente pode ficar sem a faixa, ok? Se ele quiser ficar com a faixa, porque dá conforto a ele, ele pode. Mas precisar de usar a faixa, ele precisa de usar só para dormir por 30 dias. 30 dias para poder voltar para a academia, certo? Atividade do dia a dia, serviço, por exemplo, mais burocrático, consultório médico, escritório, normalmente com 4 ou 5 dias no máximo o paciente já consegue voltar, às vezes até mais precocemente, ok? Mas a academia não, a academia 30 dias. É muito comum que o paciente tenha orelhas assimétricas, tipo as duas são abanadas, mas uma é muito mais que a outra. Ou às vezes o paciente tem uma orelha maior que a outra, ou uma orelha mais alta que a outra. Então, quando a gente faz a cirurgia, existem algumas assimetrias que são passíveis de correção, né? A gente às vezes consegue diminuir muito a assimetria das orelhas do paciente, mesmo que elas não fiquem exatamente iguais. É muito difícil o paciente ter uma orelha exatamente igual à outra, mesmo o paciente que nunca operou de abano. Se você for olhar aí indivíduo por indivíduo, você vai ver que há uma diferença, mesmo que leve e não clinicamente perceptível entre as orelhas. E para os pacientes que têm muita assimetria, a gente consegue sim diminuir essa assimetria, não zerar, né? A gente consegue deixar as orelhas o mais próximo possível de semelhança entre uma aí e outra, certo? É um procedimento definitivo, uma vez que você fez a cirurgia, né? Não precisa de refazer com os anos. Existem algumas técnicas mais modernas, mais recentes de fazer cirurgia de orelha de abano, que são as cirurgias que eles dizem fechadas ou por fio. Eu particularmente não gosto dos resultados dessa cirurgia, fica muito artificial, a orelha fica com cara de operada. Eu particularmente que vivo disso, quando eu vejo uma orelha que foi feita assim de longe, eu já vejo que foi usada essas técnicas fechadas, essas técnicas só com fio, particularmente não gosto. Então aqui na clínica, enquanto não inventarem uma técnica melhor, que realmente deixa um resultado mais bonito, a gente continua fazendo a técnica clássica, que é aquela que dá um cortezinho aqui atrás da orelha. Sobre questão do pós-operatório, dor. Várias cirurgias, tipo pálpebra, implante capilar, lifting, não é muito comum ficar doendo, mas na orelha de abano não é nem um pouco raro. Vários pacientes que operam a orelha de abano têm uma dor um pouco mais intensa no pós-operatório, principalmente nos primeiros 2, 3 dias. É óbvio que a gente já deixa os medicamentos de dor analgésico mais potentes para todo mundo, justamente para que o paciente possa passar por esse período de forma mais confortável. Não é sempre que dói,
mas é comum que doa nos primeiros 2, 3 dias. Mas aí, normalmente, as medicações mais potentes que a gente deixa tendem a ser suficientes. Uma outra coisa no pós-operatório imediato, o paciente fica com a orelha linda, maravilhosa, chora, tira foto, tudo mais. Mas, ao longo da primeira semana, a orelha incha, porque fez uma cirurgia. E daí depois ela vai desinchando, sendo que leva mais ou menos umas 2 semanas esse processo dela inchar e desinchar completamente. Então, no pós-imediato, você já vê o resultado final. Ao longo dessa primeira e segunda semana, você vai passar por um processo de inchar e desinchar a orelha. Correto? Então, cirurgia, anestesia local, terminou a cirurgia, fica em repouso na clínica, uma horinha e pouco, depois a gente libera para casa. Volta para tirar o curativo com 2 dias e depois volta com 7 dias para tirar os pontos. E depois disso só ser feliz.